Sejam bem-vindos ao programa Basta Crer, um programa de autoria do apóstolo Jorge Tadeu. O programa Basta Crer tem como objetivo incutir um espírito de fé na área da saúde, área financeira e familiar. O apóstolo dá estudos específicos para o ajudar a vencer na vida, mas também temos a oportunidade de acompanhar grandes eventos do apóstolo. E se você precisar fazer o seu pedido de oração, poderá ligar para o número de telefone ou então acessar o site que está neste momento passando em rodapé. E ainda hoje, no final do programa, o apóstolo vai orar por você. Visitando o site bastacrer.com, você poderá ter acesso a várias informações, como, por exemplo, saber como marcar uma consulta pastoral online. E hoje vamos dar a continuação a esta série de mensagens acerca do sofrimento. Em específico, hoje o apóstolo vai dar uma advertência aos que são crentes e que estão sendo perseguidos na sua vida, através de colegas, por vezes até mesmo por familiares. E também vai dar uma advertência específica a todos aqueles que perseguem os que são crentes. Você que está sendo perseguido, não se esqueça que existem leis que o podem ajudar a vencer e a ultrapassar essas circunstâncias. Fique conosco e certamente você vai aprender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então, nós vamos estudar mais uma vez o assunto de sofrimento e eu vou ensinar com base num livro que tem este mesmo título, Sofrimento, e este livro está disponível no formato digital e no formato de papel. E eu estou a ensinar que há sofrimento que é da vontade de Deus, mas há sofrimento que não é da vontade de Deus. Sofrimento que não é da vontade de Deus é, por incrível que pareça, um bocado óbvio, porque não é da vontade de Deus que a pessoa morra e vá para o inferno. Não é da vontade de Deus que a pessoa fique doente, porque Jesus morreu por nós na cruz, uma das coisas era para curar os enfermos. Não é da vontade de Deus que a pessoa viva pobre, apertado, sem condições financeiras, porque Jesus até veio para ser o nosso substituto na área material e financeira. Não é da vontade de Deus que as famílias não se entendam, antes pelo contrário, que haja paz, amor dentro da própria casa. É da vontade de Deus que os empresários prosperem, que as pessoas tenham uma vida condigna, um salário, um emprego, enfim, tudo isso são coisas muito importantes. Mas hoje vou falar mais uma vez sobre a vontade de Deus em relação ao sofrimento, que consiste em termos que suportar tribulações e perseguições. E é interessante que grande parte dos crentes estão a fim de suportar aquilo que Deus não quer que a gente suporte. Deus não quer que a gente suporte doenças, pobreza, etc, etc. Mas as pessoas viram um tanto religiosas e suportam. E às vezes até pensam que isso vem de Deus. Mas, por outro lado, grande parte dos crentes não estão a fim de suportar aquilo que temos mesmo que suportar, porque é mesmo um mandamento de Deus. Nós temos que suportar perseguições e tribulações porque andamos com Deus. E há uma passagem bíblica que fala isso precisamente, que vem em Marcos. É Marcos? Não vai não. Vem, onde é que isto vem? Olha, já nem me lembro. Está aqui sim. 1 de Pedro 4. Diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no facto de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na sua revelação, na revelação da sua glória, vos regozijeis. Está a dizer que, assim como Jesus perdão, sofreu aflições, não estou a falar, a Bíblia não está a falar das aflições físicas que Jesus sofreu na cruz, não é? Ir à cruz, chicotearem, ficar a sangrar, não é disso que está a falar, mas está a falar antes de como Jesus foi enxovalhado, foi
tratado no sentido de falarem mal dele e o perseguirem, tudo isso. E depois diz aqui no versículo 14: se pelo nome de Cristo fores vituperados, ou seja, gozados, escarnecidos, sois bem-aventurados, porque então quer dizer que o Espírito de Deus para sobre vós. E Deus é fiel para nos fazer vencer em todas as circunstâncias. Na verdade, sofrer perseguições e tribulações não é sinal de derrota, porque Deus é com aquele crente que é fiel. Aquele que vencer a perseguição, não abandonar Deus, Deus é com ele. Está a ver? Deus diz que não veio nenhuma tribulação, tentação, senão humana. Bem, em 1 Coríntios 10. Mas Deus é fiel. E não deixará que você, que eu, sejamos tentados acima daquilo que nós podemos aguentar, resistir. E antes, com a tentação, com o vexame, com a perseguição, com a tribulação, Deus nos dá um escape. Faz um caminho até, muitas vezes, onde não há caminho, para que nós possamos suportar. E no final, para aqueles que não se dobram, que não se afastam de Deus, que não se envergonham de ser de Jesus Cristo, não voltam as costas à igreja, a Deus, e, antes, pelo contrário, preferem, quem sabe, andar nas boas graças dos amigos, familiares. Aqueles que não se dobram a isso, até vão ser promovidos, até ficarão melhor que nunca, já neste tempo. Portanto, não caia nessa de dizer, eu não aguento, isto não é para mim. Não, temos de sofrer perseguições e tribulações, mas não se esqueça, se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós, e no final seremos benditos, seremos promovidos, ficaremos numa posição muitíssimo melhor. O apóstolo Jorge Tadeu está baseando a sua mensagem no livro Sofrimento. Ele também é autor de livros e CDs tais como Cura Divina, Origem dos Problemas, Andar com Deus, ou então dos livros Há Poder em Suas Palavras, Mente e Campo de Batalha, Acerca de Finanças, entre outros. Se você está interessado em saber mais acerca deste material e saber como o adquirir, veja neste clipe onde poderá encontrar materiais que certamente irão mudar a sua vida. Por isso, fique atento. A editora Curiacos tem mais novidades para si. Já pode ter todos os materiais da editora no seu Android e iOS. E temos também a sua editora disponível em várias línguas: português de Portugal e do Brasil, espanhol, inglês, francês, russo, eslovaco e alemão. Mas não se esqueça, para abrir os seus materiais na editora Curiacos, já não é necessário o uso de outros programas. Basta apenas ter o browser Curiacos e assim conseguirá visualizar todo o material transferido. Para baixar o browser Curiacos, entre em curiacos.com. Clique em Editora Curiacos e de seguida clique neste ícone e siga as instruções. Usufrua de todo o material disponível na editora Curiacos e encha o seu coração com aquilo que edifica. Lembramos você que ao longo deste programa poderá fazer pedidos de oração através do número que está agora mesmo passando em rodapé ou então através do site bastacrer.com, porque daqui a pouco o apóstolo Jorge Tadeu irá orar por você. Gostaria de saber as novidades do apóstolo Jorge Tadeu? Então, fique atento às suas redes sociais. Vamos ver o spot para mais informações. Siga o apóstolo Jorge Tadeu nas redes sociais. Siga no Instagram, Jorge Tadeu Oficial.
E já de seguida, vamos ficar com alguns testemunhos relatados por bispos, onde citam alguns episódios de perseguições de algumas pessoas. Fique atento, você pode estar passando pelo mesmo e não sabe como fazer. Então, vamos ouvir. Uma irmã da igreja que trabalhava numa clínica de prestígio em Évora, os patrões faziam grande pressão para que os filhos dessa irmã fossem batizados na igreja católica. Eles faziam pressão emocional a nível de que ela subia de posto, etc. E ela ao início sempre negava que não queria, que não, o marido não queria. Ela arranjava desculpas para não dar a entender que era crente. Chega a um certo ponto que a chantagem é tanta que ela cedeu. Vai, batiza as meninas na Igreja Católica, convida os patrões para padrinhos, uma grande festa, etc. Parece que ao início que nada aconteceu na vida dela, na verdade. Mas o que ela fez foi renegar a Cristo. Ela se envergonhou de Jesus. E Deus diz que quem se envergonha dele também ele se envergonha. É certo que ela ali ao início ela subiu de posto. Mas claro que, como Deus não era com ela, de um momento para o outro, sem justificação nenhuma, ela é despedida da clínica. E ela hoje está a sofrer 7 vezes pior aquilo que era a vida dela. Eu não me dou com ela neste momento, mas eu sei que eu vejo pelo Facebook e tudo mais que a vida dela é uma desgraça. A pessoa não é feliz. E porquê? Porque ela negou a Cristo. E aqui vimos um exemplo de perseguição em que a pessoa negou a Cristo e claro que o diabo vem e vem 7 vezes pior. Então isto é um caso típico de perseguição em que alguém está a trabalhar para um patrão numa empresa e o patrão exige, vamos assim, força a pessoa a ser da igreja dele, da facção religiosa que ele gosta. E persegue a pessoa pelo facto dela não ser dessa religião. A primeira coisa que é preciso dizer é que se este empregado soubesse e quisesse, podia pôr um processo de crime no patrão, porque o patrão não pode fazer este, vamos dizer, assédio, não pode fazer esta pressão, é proibido. Ele não tem nada que se imiscuir na religião de cada pessoa, na intimidade da sua crença. Portanto, um patrão deste e a sua empresa poderiam ter danos terríveis e, portanto, é bom que quem esteja a ouvir pense 2 vezes antes de fazer tal coisa, porque isto é mesmo muito grave. Por outro lado, vimos também que a senhora, que era uma crente como deve ser, fiel, a certa altura cedeu na ilusão de que ia ser promovida, que ia ter uma vida fantástica, porque o patrão disse: se tu fizeres estes procedimentos católicos, porque eu gosto, porque é isso que eu quero, então eu te vou promover. Porquê que é um grande engano? Porque o diabo veio na vida da pessoa, como Jesus disse. Ela se envergonhou de ser de Jesus e, portanto, ficou à mercê de 7 demónios piores, é o que a Bíblia diz, o próprio Jesus falou disso, e, portanto, o estado final da pessoa é terrível. Porquê? Porque ela não ficou firme em Jesus. Em vez de querer agradar a Jesus, que é Deus, o Todo-Poderoso, quis antes agradar uma pessoa humana, uma pessoa que vai falhar, uma pessoa que vai morrer, que não tem muito poder. Portanto, a lição é muito forte. É sempre aprender que, de facto, há sofrimento, temos de sofrer, que é perseguições e tribulações por amor a Jesus Cristo. E se nós sofrermos isso, a ver? Deus é connosco e sempre nos dá o livramento. Então é o caso de uma irmã que ela estava no seu trabalho, ela gostava imenso de evangelizar e fazia isso constantemente às suas colegas e aos seus colegas. Então começaram a vir ameaças de despedimento por causa dela evangelizar. Até ao ponto de o superior dela ter feito com que essa empresa colocasse um processo de despedimento mesmo sobre ela. Isto foi durante 2 anos. Esta irmã começou a sentir-se muito em baixo. Ela é uma diaconisa, já servia a Deus, começou-se a sentir muito em baixo e sem saber o que fazer, ao ponto de querer desistir de servir a Deus, ao ponto de querer desistir da igreja, de tudo. Mas recorreu à consulta pastoral, ouviu os conselhos, ouviu que isso são coisas que
o diabo faz através de perseguição para colocar a pessoa a andar para trás, fora dos caminhos de Deus, e ela se determinou a se aproximar de Deus. E uma das coisas que ela ainda não tinha era, nunca tinha dado a sua casa para um grupo familiar. E nessa semana ela se determinou, vou dar a minha casa para um grupo familiar. Na semana seguinte, um processo já cerca de 2 anos que isto vinha a acontecer, na semana seguinte a ela ter dado a casa para o grupo familiar, ela foi chamada e foi dito que esse processo tinha sido encerrado e neste momento ela está na empresa, está bem vista, está muito feliz e continua a servir a Deus. Aqui está mais um caso, felizmente, positivo, em que alguém é crente, trabalha numa empresa e, portanto, fala daquilo que está no seu coração. No caso de muitos, o que está no coração é lixo, é imoralidade, é ser gay, é ser sei lá o quê. No caso desta senhora, ela é crente, ama a Deus, fala das coisas de Deus. O que acontece? É perseguida, tem ameaças constantes de despedimento e daí vai. Felizmente, ela foi pedir aconselhamento pastoral e, claro, o pastor deu o conselho certo. Ponha Deus em primeiro lugar. E no final, ela ficou a ganhar porque até ficou melhor, mais bem vista. Eu quero aproveitar para dizer o seguinte. Primeiro, aos crentes que estão em direto a ouvir, não só tenha esta atitude de não largar Deus, saber que há perseguições, sofrimento que temos que aguentar, porque é bíblico, está a ver? Diz aqui em 1 de Pedro, até vou ler direto do meu livro, 1 de Pedro 4, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se fosse coisa estranha, acontece a toda a gente. Mas alegrai-vos no facto de seres participantes das aflições de Cristo. Cristo também foi vituperado, foi gozado, foi vexado, foi humilhado. Está a ver? Então, se ele foi e é o chefe dos chefes e é o senhor dos senhores, quem somos nós para pensar que não íamos também ser atribulados? Agora, há outro fator que hoje em dia existe, que é, felizmente, que são as leis. Ou seja, se o crente que está a ser atacado avisar os seus colaboradores, ou os seus colegas, ou o seu patrão de que, cuidado, o senhor está-me a pôr numa posição ilegal, o senhor está a fazer perseguição e isso é crime, o lado lá teme, porque hoje há uma consciência legal acerca dos direitos, da liberdade de expressão, da liberdade de religião, de sexo, disso tudo, que antigamente não havia. E, portanto, não é só quem quer ser gay ou coisas do género com o qual nós não nos portanto, concordamos. Mas quem quiser ser o que quer, pode ser. E tem o direito de ser, e eu não tenho nada que me interferir na vida deles. Mas, do mesmo jeito, ninguém também pode interferir nas minhas ideias, né? No meu conceito religioso. E hoje, as leis são muito conhecidas e temidas. E, portanto, se você é crente, está sujeito a isso, você pode perfeitamente dizer às pessoas que estão a fazer perseguição, cuidado, porque tu estás a entrar num caminho ilegal e eu posso pôr um processo. E se for para a empresa, pode chamar o patrão e dizer, é melhor vocês pensarem 2 vezes, porque eu vou à igreja, a igreja até tem advogados que nos ajudam, e você pode sofrer um processo crime, porque você não pode perseguir, a perseguição religiosa é um ato criminoso mesmo. Portanto, vamos todos dar bem, etc. Em relação aos perseguidores, àqueles que fazem este tipo de coisas, hoje também as pessoas estão com muito mais receio. Porquê? Porque estamos a ver que há homens, não é, que até há pouco tempo batiam nas mulheres impunemente, tratavam mal as mulheres, as senhoras iam para o hospital, faziam 30 por uma linha. Hoje, essas pessoas, esses homens, estão a ser castigados, inclusive juízes. Veja só, portanto, estamos numa era que neste ponto é como que uma bênção, é como que podíamos dizer que Deus está a fazer com que estas leis que são positivas trabalhem a nosso favor. Portanto, nós podemos perfeitamente usar estas leis a nosso favor. Mas seja como for, nunca se envergonhe de Jesus,
Aguenta a perseguição que Deus diz que temos que aguentar, porque no final sempre vencemos. Eu agora quero dar advertências por parte de Deus acerca deste assunto que é o sofrimento, que é da vontade de Deus. Ou seja, advertências às pessoas que sofrem perseguições e tribulações e também advertências àqueles que são os praticantes dessas maldades. Quero repetir aquilo que eu disse há pouco, dizendo o seguinte: é uma coisa que temos mesmo que sofrer, é da vontade de Deus, é um sofrimento que temos mesmo que sofrer, mas sofrer perseguições e tribulações não é sinal que eu estou ou vou estar derrotado. Porque se Deus é connosco, ninguém pode ser contra. E repito, 1 Coríntios, que diz: não sobreveio sobre si, sobre mim, nenhuma tentação senão humana, mas Deus é fiel. Não deixará que você seja tentado, testado, perseguido, tribulado, acima daquilo que você pode aguentar. Antes, com isso, Deus dará o escape, a saída, e no final você ficará muitíssimo melhor. Então, somente não se dobre, seja quem for, aquilo que for, não se afaste de Deus e a tua vida até vai ficar melhor, porque Deus é contigo. Passemos agora às advertências aos crentes que estão debaixo desta pressão, deste sofrimento de tribulações e perseguições. Jesus foi bem claro em Mateus 10, a partir do versículo 16, eu tenho aqui a minha Bíblia velhinha, mas gosto muito dela, e Deus diz assim, aliás foi Jesus que falou isto, e disse assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simplices como as ovelhas, como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis conduzidos à presença de governadores e de reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho, e eles aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado de como haveis de falar, porque naquela mesma hora o Espírito de Deus vos vai ajudar. Depois diz que haverá irmãos familiares a fazer perseguição, seremos odiados por muita gente, mas aquele que perseverará até o fim será salvo. Depois diz que quando nos perseguirem, podemos fugir para outro lugar e percorrer outros sítios para pregar o Evangelho. E depois diz assim: não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o Senhor. Porque então, se Jesus foi perseguido e se até lhe chamaram Belzebu, não é verdade? Ou seja, o chefe dos demónios, veja só o que é que chamaram a Jesus, os crentes da altura, veja só o que é que chamaram a Jesus, então não se admirem se fizerem o mesmo conosco. Portanto, não tomais, porque nada há encoberto que não seja revelado, nem oculto que não seja, venha a saber-se. Não tomais os que matam o corpo, porque não podem matar a alma. Temai antes aquele que pode fazer perecer no inferno a tua alma e o teu corpo. Não se vendem 2 passarinhos por 1 centile, nem etc. E portanto, não tomais, porque valeis mais, tendes mais valor do que os passarinhos. Agora diz assim Jesus no versículo 32, é muito importante isto. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Portanto, se a pessoa não se envergonhar de Jesus, disser, não, eu vou à igreja, sou de Jesus, qual é o problema? Então Jesus também o vai defender. Jesus vai abrir um caminho onde não há caminho. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Se você desistir, negar, fugir, fazer de conta que não é crente, a ver, você não vai ter proteção de Deus, antes só vai ter problemas. Não cuideis que vim trazer paz à terra.
Há muita gente que ora pela paz. Oh, Deus traz paz. Oh, Deus, isto. Está enganado, porque não vai haver paz. Cada vez vai haver mais problemas. Até que chega o dia do arrebatamento e do fim do mundo. Cada vez vai ficar pior e as notícias aí o provam. Ano após ano, as coisas estão mais difíceis. Acontecem coisas que estão descritas na Bíblia. É verdade? Como toda esta confusão política, como a impiedade, como doenças estranhas, como o planeta ficar estragado, etc, etc. Tudo isso são sinais que Jesus bem falou há muito tempo que ia acontecer antes do dia do fim do mundo. Portanto, não cuidaste vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, ou seja, separação. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe. Até parece mentira, não é? Então, mas Deus já anda no negócio de dividir pessoas e de criar divórcios? Não. Todavia, Ele está a separar as pessoas que querem andar com Deus, querem andar na luz, das pessoas que querem andar na lama, no lixo, na pouca vergonha, na imundície e que não se querem arrepender. É isso que o Evangelho faz, é isso que Jesus faz. A pessoa tem que optar. Queres andar com quem? Está a ver? E por isso acontece esta perseguição. Porque há, inclusive, familiares que quando lá em casa alguém se converte, ao invés de ficarem contentes, ficam furiosos. Ficam a perseguir a sua própria família. Porque que é isto, ir a essa igreja, por aí fora, por aí dentro. Porquê? Porque são pessoas que estão nas trevas, na imundície, esquemas, mentiras, vidas que não são nada morais e não querem mudar. E quando vê que alguém de família quer mudar de estilo de vida, quer andar com Deus, quer ser melhor, ajudar o próximo, etc, etc, eles não aguentam. E como não aguentam e não querem mudar, fazem piadas, perseguem, maridos ameaçam as esposas de morte e vice-versa, e pais ameaçam os filhos de expor na rua. Depois vêm os colegas, não é? Vêm as empresas, vêm os governantes, daí toda essa confusão. Portanto, é de Deus. Deus não veio trazer paz, mas separação. Quem quer andar com Deus e quem não quer. E assim, diz o versículo 36, Jesus ainda falando, os inimigos do homem serão os seus familiares. A ver? E quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Veja só o que Jesus disse. Quem ama mais o pai ou a mãe do que ama a Deus, não é digno de Deus. Nós não somos proibidos de amar os pais. Antes, pelo contrário. Mas espera lá. Eu tenho que pôr Deus acima de tudo, porque então tudo o resto me será acrescentado. Quem ama mais o pai ou a mãe do que a mim não é digno de mim. Quem ama mais o filho ou a filha do que a mim não é digno de mim. Podíamos acrescentar. Quem ama mais o seu negócio, o seu emprego, o seu hobby, o seu clube de futebol do que ama a Deus, não é digno de Deus. Não tem mal nenhum ter um emprego, como é evidente. Não tem mal nenhum pertencer a um clube de futebol e até ser político, será tanta coisa. Mas a grande questão está que devemos pôr sempre Deus em primeiro lugar. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. E quem achar a sua própria vida, perdê-la. Quem acha que eu vou vencer, eu é que sei, eu é que... Ele vai perder, vai morrer e vai para o inferno. Portanto, é uma advertência bastante séria que temos que levar em conta, porque isto está mesmo a acontecer. E, portanto, não pense que Deus vai trazer paz, porque Ele não veio. Ele vai trazer espada de separação. Depois, quero repetir 1 de Pedro 4, que diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vocês para vos experimentar como se coisas estranhas vos acontecessem. Só mesmo acontece, agora que eu vou à igreja isto, e agora acredito, fazem isto, gozam. Mas regozijei-vos por seres participantes das aflições de Cristo, porque se pelo nome de Cristo sois gozados, enxovalhados, maltratados, prejudicados,
sois bem-aventurados. Não devemos é sofrer nada por sermos ladrões, homicidas, malfeitores, mas se padece como crente, não se envergonhe, antes glorifique a Deus, porque Deus será consigo e no final você vai vencer, será honrado, será promovido, ficará melhor que antes. Estou-me a lembrar de que Jesus mandou escrever o Apocalipse, é verdade? Quando João estava preso na ilha de Patmos, Jesus lhe apareceu e lhe mandou escrever 7 cartas aos crentes e começou-lhe a ensinar o que é que ia acontecer no fim do mundo. Mas o grande recado do Apocalipse, sabe qual é? É que a igreja, embora perseguida e atribulada, sai vencedora. Com verdade é. Eu já sou líder da igreja há bastantes anos e já vi de tudo. Tentarem fechar a igreja aqui e acolá, os poderosos são donos de tudo, governantes, mas sempre eles acabam derrotados porque Deus é maior que eles. O sistema, outra coisa que vemos no Apocalipse, é Deus a falar, é que o sistema deste mundo será destruído e nos dias de hoje estamos a ver isso, será desnudado, virá ao conhecimento de todos a malícia, a maldade, as mentiras, as promessas falsas que o sistema do mundo promete às pessoas, fazendo cada vez mais e mais das pessoas escravos daquilo que eles entendem. Outro recado do Apocalipse, recado de Jesus, é que o diabo foi vencido e será sempre vencido na vida de quem andar com Deus e um dia será condenado. Outro recado é que aquelas pessoas que são de Jesus, são fiéis até ao fim, e não se envergonham, não se afastam, reinarão já neste tempo com Deus, ficarão numa posição melhor e no futuro vindouro viveremos para sempre com Deus. Os que não se submeterem a Jesus nesta época e até os infiéis, pode ter certeza absoluta que quando confrontados diante de Deus vai ter que dobrar a mal o seu joelho. É à força, porque Deus deu um tempo para se arrepender e não quis. O sistema do mundo é um sistema em que as pessoas não querem andar com Deus. É o caso dos anticristos que descaradamente fazem perseguição aos crentes, usam das suas posições, dos seus cargos políticos ou no emprego, ou seja o que for, para fazer mal àqueles que andam com Deus. Tudo isto já existe há muito tempo e faz-me lembrar o Nimrod. Nimrod existiu há muitos anos e foi bisneto de Noé. Depois do dilúvio, não é? Porque Deus se fartou de tanta imundície, de tantos avisos que Deus, ninguém ligava nenhuma, apenas Noé e a sua família acreditaram, obedeceram e por isso foram salvos. E Deus então trouxe o dilúvio, limpou tudo e começou tudo novo. Então o Noé teve descendentes, não é verdade? Que se espalharam pela terra. E daí que o Nimrod foi neto do Noé. Portanto, é uma coisa interessante saber. Este Nimrod se sobrepôs a toda a gente, virou um grande líder e andou na região da Babilônia e fundou várias cidades do antigamente e se tornou realmente num líder daquela gente que acabava por ser tudo da família dele. E foi no tempo dele que então que se construíram cidades como a Babilônia e foi no tempo dele que se construiu como é que chama aquilo? A Torre de Babel. A Torre de Babel. E a Torre de Babel é uma coisa interessante de estudar, porque o que aconteceu com Nimrod é que ele não se queria submeter a Deus.
E então o que é que ele fez? Pouco a pouco transformou o estado normal das coisas numa tirania. Eles sabiam muito bem que Deus existia, até que chegaram a ver Deus, sabiam que Deus tinha trazido o dilúvio por desobediência a Deus e toda a maldade fizeram, e em vez de este Nerode que virou um líder enfim, voltar para Deus, ou no mínimo andar com Deus, não. Ele criou no coração dele uma coisa satânica. Abriu as portas ao próprio diabo. Ele decidiu vingar-se de Deus, né? Porque não concordava com Deus ter inundado a terra e ter trazido esse castigo ao povo. Então, ele decidiu usar da sua autoridade, na verdade, da sua proeminência, para falar a teoria dele, que era não andarmos a obedecer a Deus, não nos, como ele dizia, escravizarmos à submissão a Deus, porque nós é que vamos ser nós próprios, não precisamos de Deus para nada. E muita gente aderiu a isso, e por isso as pessoas ajudaram Nimrod a construir a Torre de Babel. Eram as pessoas que disseram, sim, estamos cansados de Deus, não temos nada que nos submeter a Deus, e construíram a Torre de Babel. Ora, quando Deus viu o que é que eles estavam a fazer, é do conhecimento geral que Deus chegou lá e fez esta brincadeira. Em vez de fazer guerra, queimá-los, matá-los, não. Deus fez só uma coisa. Fez com que cada um, de repente, não entendesse o outro. Cada um começou a falar numa língua diferente do outro, um desentendimento total, e se dividiram por completo. Até os dias de hoje. A ver? E, portanto, o Nimrod perdeu essa batalha contra Deus e aquela torre que era feita para subir acima, não sei de que altura, porque assim, mesmo que Deus inundasse a terra de novo, não ia conseguir vencer Nimrod e aqueles que seguiam Nimrod, que não queriam nada com Deus, que se queriam não submeter, como eles diziam, à escravatura de Deus. Hoje, eu estou a contar isto porque hoje é a mesma coisa. Jesus, até numa das cartas do Apocalipse, falava acerca dos Nicolaítas. Era um grupo de pessoas que iam a uma certa igreja, que faziam coisas que para Deus é uma abominação. Nicolaítas eram um grupo de pessoas que dominavam o povo, com base também na religião. Nicos é os que dominam, daí que depois esta nova marca aí de sapatos, sapatilhas da Nike vem daí. E o Laítas quer dizer o povo. Nicolaítas eram os dominadores do povo. O que é que aconteceu? Quando o Evangelho começou a ser propagado no tempo do apóstolo Paulo, ele também foi perseguidor e depois se converteu, ficou inteligente e começou a pregar, por acaso ele também foi muito perseguido, lá numa região perto de Éfeso, que hoje pertence à Turquia, surgiu um grupo que pensou, isto é mesmo fantástico, as pessoas são religiosas, as pessoas acreditam em coisas religiosas e nós vamos dominar o povo com base nisso. E foram eles que criaram, inclusive, na verdade, a idolatria, para levar o povo a seguir idolatria, ajoelhando-se a esta imagem e aquela, para que o povo acreditasse este é o caminho para Deus. E assim eles dominavam o povo. Não é que eles fossem mesmo crentes. E hoje é a mesma coisa, está a ver? Hoje, o que se passa no meio da política, no meio dos juízes, no meio de muita gente, é a mesma coisa. As pessoas fazem esse tipo de, de conluio entre, vamos ser sinceros, entre a Igreja Católica e o governo. Não é que eles são católicos. Eles não vão à missa, não querem saber de Deus para nada. Eles querem usar-se da religião para dizer ao povo, aqui é o caminho, está a ver? E então o povo pensa, não, esta gente como deve ser, mas não são. Portanto, qual é o conselho que eu dou aos crentes?
não se envergonhe de ser Jesus. Não volte atrás. Não ceda, não se dobre. Permaneça sempre firme em Jesus, porque já neste tempo você vai ver o escape se estiver a ser perseguido, e você vai ver que Deus o vai promover, porque se Deus é por nós, ninguém pode ser contra. Eu agora quero fazer advertências aos perseguidores. O perseguidor é aquela pessoa que acha que é impune. Mas eu quero avisar que Deus está a trazer julgamento já neste tempo aos faraós dos dias de hoje, trazendo pragas, como nos dias do Egito. Muita coisa está a acontecer hoje. Né? Através das notícias a gente vê que muitos juízes, muitos políticos, muitos governantes que são desonestos estão a ser expostos publicamente. E isto porquê? Porque Deus está, como eu disse, a trazer julgamentos a este tipo de pessoas, porque elas não só fazem exploração do seu próprio povo, mas na maior parte das vezes são anticristos. Eles são nicolaítas. Eles querem, em alguns casos, aproveitar-se da igreja para tirar proveito do povo. E, portanto, a minha recomendação é: volte para Deus. Pare de fazer isso, ou no mínimo, seja quieto e calado, porque Deus está a fazer as pragas do Egito para aqueles que são os faraós dos dias de hoje. Eu quero falar sobre liberdade religiosa e os direitos que nós temos, e de como você que está debaixo de perseguição, na verdade, pode se defender com coisas que só podem ter vindo de Deus. São leis fantásticas. Diz a lei da liberdade religiosa, que é ao mesmo tempo 100% de acordo com a Constituição da República e a Declaração Universal dos Direitos, que ninguém pode ser privilegiado ou proibido, perseguido, prejudicado, privado de qualquer coisa por causa das suas convicções ou práticas religiosas. Diz também que a liberdade de religião e de culto, não é verdade, compreende ter ou não ter religião, pertencer a esta ou aquela igreja, professar a sua crença, procurar outros crentes, divulgar, exprimir livremente por palavra, imagem ou qualquer outro meio, sem ser impedido. Diz até a Constituição, no artigo 37, que quem tentar impedir um crente de falar, de exprimir, de procurar outros crentes, é punível pela lei. Portanto, se você está a sentir que isto é o seu caso, denuncie isso, fale com quem quer que estiver a fazer isso e alerte: você é melhor parar isso, senão eu posso lhe pôr um processo de crime. O mesmo se passa com muitos pais que se queixam que nas escolas, os professores, nos dias de hoje, muitos deles querem que os filhos andem em caminhos da bruxaria, o pai não quer, e depois a escola e os professores fazem literalmente perseguição aos filhos dos crentes. Use essa mesma lei, adverte essas pessoas, e se eles não cumprirem, pode consultar a nossa página da internet, na verdade, que nós lhe vamos ensinar a escrever e a participar, e você vai vencer. Chega o momento do apóstolo orar por você, que fez o seu pedido de oração hoje. E sempre por uma questão de privacidade, não mencionamos nomes. Mas o apóstolo vai orar por todas aquelas pessoas que fizeram pedidos pelas suas famílias ou amigos. Por problemas jurídicos ou financeiros. Por você que está doente em um hospital. Receba então esta oração e tenha fé em Deus, porque Ele é um Deus de milagres e sempre quer o seu bem. Por isso, você já venceu. Eu recebo muitos pedidos de oração e, como é óbvio, por questões de privacidade não vou mencionar nomes, e também como são muitos e muitos temas, eu vou orar de um modo muito genérico e tenho a certeza que Deus vai fazer o que sempre tem feito quando eu oro. Então, se for possível,
estenda a sua mão sobre o ecrã e, se possível, coloque a sua mão sobre o ecrã para tipificar aquele tipo de oração que está instituído na Bíblia. E baixe a sua cabeça para reverenciar o Senhor, depois eu vou orar. Querido Deus, Tu enviaste Jesus à Terra para nos salvar, mas também para curar, libertar, abençoar, abrir caminhos que estão fechados. E por isso eu ordeno a toda a enfermidade que seque pela raiz. Eu ordeno a todo o demónio que estiver operando na vida das pessoas que pare e desapareça e dobre o seu joelho ao nome de Jesus. Eu quero o poder de toda a bruxaria e feitiçaria que estiver operando nas famílias, nos negócios, nos empregos, e declaro vitória e sucesso para todos aqueles que estão em direto comigo neste momento. Amém e amém. Eu quero fazer uma exortação final para que você que está em direto conosco, se já é crente, permaneça fiel a Deus. Se ainda não entregou a vida a Jesus, abra o seu coração hoje mesmo. Deixe que Jesus entre na sua vida. Comece a andar com Deus, porque este é o caminho. Largo é o caminho que leva à desgraça, à perdição e ao inferno no final. Mas estreito o caminho que leva a bom porto, a sucesso já neste planeta. Portanto, abra o seu coração para Jesus hoje mesmo. E por isso, se é isso que você quer, diz apóstolo, ora por mim. Então, baixe a sua cabeça em reverência, feche os olhos, pensando naquele Jesus que morreu por si, por mim na cruz, e faça esta oração comigo agora mesmo. Ó Deus, eu acredito que Jesus morreu por mim e derramou o seu sangue para me salvar. Ó Deus, perdoa-me, pois eu também falhei. E agora, se Jesus Cristo, eu abro o meu coração e eu te recebo como o meu Senhor e Salvador. Amém e amém. E agora o que é que você pode e deve fazer? Procure uma igreja maná mais perto de si, aí no site vai dizer onde é que você pode procurar. Mas se não encontrar, há também, e está descrito no site, canais, não é verdade? Na internet, há estudos, há muita coisa, para que você permaneça fiel a Deus. Comece a andar com Deus, comece a ler a Bíblia, estudar os caminhos de Deus, porque então Deus vai ser consigo. Se possível, seja batizado nas águas, venha ao batismo, venha um grupo familiar para aprender os rudimentos de Cristo, e Deus vai transformar a sua vida para melhor. Chegamos ao fim deste programa. No programa de hoje, o apóstolo deu uma advertência aos que são crentes e estão a ser perseguidos na sua vida através de colegas e muitas vezes por pessoas que amamos, como a família. Também deu uma advertência a todos aqueles que perseguem os que são crentes. Tudo isso acontece com um único objetivo, que é fazer o crente se afastar da igreja, e fazendo isso, acaba infelizmente se afastando de Deus. A Bíblia diz em João 10:10 que o diabo é o nosso verdadeiro inimigo e é ele quem vem para roubar, matar e destruir. No próximo programa, o apóstolo continuará abordando o tema sobre sofrimento, baseado no livro Sofrimento. Qual é o sofrimento da vontade de Deus e qual não é da vontade de Deus? Acesse o site que está agora mesmo em rodapé e saiba como você pode ter acesso a esse livro para que você possa estudar esta matéria e assim estar sempre pronto com estratégias para que possa vencer as diferentes adversidades da sua vida. Como diz em Romanos 10:17, de sorte que fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Nós nos despedimos e até o próximo programa. Tchau, tchau!